os trabalhos dessa sessão da segunda Câmara Civil, justifica a ausência dos desembargadores Djalma, de afastamento para tratamento de saúde, e a desembargadora Regina está em pouso de férias regulamentares. Eu cumprimento os desembargadores presentes e agradeço desde já o desembargador Samuel, que é membro da Câmara Criminal, e também o desembargador Lodimon, que é membro da primeira Câmara Civil. Cumprimento também o Dr. Carlos Maia, que é o procurador de Justiça presente. Cumprimento os advogados, o Dr. Luciano, o Dr. Leandro Belmont e a doutora Cristina Silva. Cumprimento também os servidores aqui presentes. Senhores, eu submeto a apreciação à ata da sessão passada. Houver um pedido de retificação, eu declaro a mesma formada. Vamos então iniciar pelo julgamento dos processos, onde o desembargador Lodimon integra, e já para liberá-lo aí para suas atividades. E o primeiro deles é o agravo de instrumento número 1.484-62 2021, quem fará a sustentação é o doutor Luciano Oliveira de Mello, que representa a agravante IP Empreendimentos. Eu indago a doutora Caiana, seu advogado da parte contrária, está presente também, deseja fazer uso da sustentação oral? Não, só o doutor Luciano apenas. Ok. Então, item 8, já peguei o processo, agravante em empreendimentos imobiliários. Então, vou tentar abrir aqui o voto. E agravado, são dois, Fábio Crisóstomo Jucá e Sabrina Silva de Souza Jucá. Doutor Luciano, o relatório já foi disponibilizado, né, no sistema. O senhor deseja que eu faça a leitura do mesmo? Eu dispenso, desembargador. Ok. Então, com a palavra, o senhor, por 15 minutos para a sua sustentação oral. Ok. Inicio pelos meus cumprimentos, excelentíssimo senhor desembargador Júnior Alberto, desembargador Laudivon, desembargador Samuel, representante do Ministério Público, doutor Procurador de Justiça, doutor Carlos Maia, serventuários da Justiça, desembargador Roberto Barros, que acaba de entrar, e colegas advogados, serventuários na pessoa da doutora Kailane. Esse agravo de instrumento, ele é o primeiro de uma série de outros agravos que discutem o mesmo tema, ou um tema muito parecido. Trata-se da impugnação ao cumprimento de sentença, já, então, portanto, decisão já transitada e julgada, em qual se discute apenas o excesso. Antes de entrar propriamente na questão de direito, eu gostaria de contextualizar, porque a tendência é que seja uma demanda repetitiva, né? Essa questão apareça várias vezes aqui no nosso tribunal. E todos eles versam sobre o mesmo empreendimento, que é o empreendimento Portal IP. Portal IP é um empreendimento que foi erigido por uma parceria entre a Escopel e a IP Empreendimentos. A IP Empreendimentos, ela era terrenista, ou seja, ela só fornecia o terreno, a área, e a Escopel ficou responsável de realizar toda a infraestrutura e ter o contato com os clientes, em resumo. Em razão dessa dificuldade da Escopel, que ela estava financiada por um grupo, Carlyle, chamado um grupo canadense, ela rompeu com esse grupo e encerrou, então, sua participação para fazer essas obras de infraestrutura. Isso não aconteceu só no Acre, aconteceu no Brasil inteiro. Tem esse modelo de negócio no Acre, em Rondônia, na Bahia, em Minas Gerais, em São Paulo,
em vários outros locais do território brasileiro, feito pela Scopel em parceria com esse grupo canadense. E o que aconteceu? Em razão dessa ruptura, alguns empreendimentos foram entregues, como é o caso do Portal IP. Ele foi entregue com toda a obra de infraestrutura, porém, o contato com os clientes ele ficou um pouco alijado, e aí, a partir de 2014 até 2018, houve uma chuva de demandas, mais ou menos 400 demandas judiciais de um loteamento que tem quase 900 lotes, né? E gerou, então, uma chuva de demandas a partir de 2014 até 2018, e muitos transitaram em julgado rapidamente, por conta de vários fatores, e estamos aí, resumidamente, na fase de execução de vários deles. O que ocorre? E agora passando para o mérito propriamente dito, né? A IP, em 2019, assumiu, então, praticamente toda a carteira desse empreendimento, o Portal IP, e passou a tratar com os clientes e assumiu esse passivo. Passamos, então, a fazer um cronograma de acordos e fazer defesas, no sentido de minorar o valor. Então, a defesa, a impugnação, ela tem exatamente esse objetivo. Então, a natureza jurídica da impugnação, ela é um incidente processual, e a impugnação pelo excesso, ela tem uma natureza diversa das outras defesas do executado. A impugnação pelo excesso, ela pressupõe o não pagamento, ou pelo menos que parte desse montante, ele precisa ser decotado. Então, o que nós fizemos? Nós passamos a oferecer a impugnação dentro do prazo, e o que os magistrados de primeiro grau têm feito, e não foi diferente nesse caso. Eles ou rejeitam liminarmente, sem, ao consultar o contador do juízo, ao determinar que os autos sejam encaminhados ao contador do juízo, sem fixar os parâmetros para o contador do juízo. É preciso que o magistrado de primeiro grau ele fixe os parâmetros em decisão, e isso fique esclarecido para as partes. Esse entendimento que eu estou aqui a relatar para os eminentes desembargadores, já é precedente da segunda Câmara. O desembargador Roberto Barros, no agravo de instrumento 100, 13.17.51 de 2019, ele cassou uma decisão da quinta vara civil, que tal qual essa que está sendo discutida aqui, praticamente rejeitou liminarmente a impugnação, sequer determinou que fosse feito os cálculos, mas o mérito desse agravo de instrumento, ele diz expressamente, deve ser proferida nova decisão e fixados os parâmetros para o contador do juízo. Qual é a consequência prática disso? É que, nesse caso, e nesse outro precedente que eu acabei de mencionar, o credor, apesar da execução se dar no interesse do credor, ele apresenta os cálculos da maneira como ele acha devida. Ele apresentou os cálculos em 2019, e por razões próprias da tramitação da vara, eu só fui intimado para apresentar a impugnação quase 2 anos depois. E é por isso que o magistrado ele deve fixar os parâmetros. Qual é o marco, qual é o recorte temporal para eu poder decotar esse excesso? Então, eu abordo isso no agravo de instrumento e em todos os outros. O prazo, o valor que o credor apresentou, ele tem um recorte no tempo. O que o contador do juízo faz? Sem que o magistrado fixe os parâmetros. Ele conta até a data que ele fez os cálculos. Óbvio que não vai dar excesso nunca. Se ao momento que ele vai fazer os cálculos, já passou 2, 3 anos, e o valor está sendo corrigido, e o juros está sendo contado. Quando eu fiz a minha impugnação, eu fiz a partir dos cálculos apresentados pelo credor. Isso não quer dizer que a conta ficou paralisada. Significa que se pede que a prestação jurisdicional apure efetivamente, com efetividade, o excesso. Então, o que se pede é que o magistrado de primeiro grau recorte, fixe os parâmetros para o contador elaborar e perquirir se há o excesso.
A partir disso, fixado o valor, deve ser corrigido. Então, fixado o valor, não interessa quanto tempo demorou para fazer esses cálculos, mas o que se pede é que, efetivamente, o contador do juízo elabore os cálculos para que seja possível apurar o excesso. E, para isso, é preciso fazer o recorte no tempo. Cito no agravo de instrumento vários precedentes, né, nesse mesmo sentido, que o magistrado deve fixar parâmetros, ele não deve delegar para o contador do juízo, que não tem conhecimentos jurídicos, para ele apurar a conta. Nessa decisão, por exemplo, o juiz disse, remeta os autos em decisão de 2 linhas para o contador do juízo, para ele apurar o excesso. E aí o contador que se vire para olhar a minha impugnação, para ver as várias decisões que compõem a conta e confrontar com o que foi apresentado pelo credor. Então, essa metodologia é impossível apurar o excesso, é impossível que a argumentação da defesa do executado seja, de fato, conhecida. Então, o que se pede é o provimento do agravo, justamente para que o juiz profira a nova decisão, fixando os parâmetros para que o contador ele possa efetivamente apurar o excesso. Fixados esses parâmetros, a execução segue, atualiza-se o valor e segue a execução. Nós temos buscado fazer acordos em vários, nós temos quase 200 acordos celebrados. Todos eles, eu já, em princípio, já encerrar minha fala, em todos eles, nós buscamos o valor que apresentamos na impugnação, temos conseguido decotar esses valores, só que, em razão dessa nova metodologia que foi levada a efeito por todas as varas, praticamente, a exceção da 5ª Vara Civil, depois desse precedente que eu mencionei, fica impossível apurar o excesso. Então, nós temos conseguido, esse valor tem sido diminuído, e nós temos apresentado cálculos muito próximos do que é o real. Então, o que se pede nesse agravo, e nos outros que virão, tem também outros com a mesma discussão, é que se dê efetividade à prestação jurisdicional para permitir que, pelo menos, nós tenhamos a chance de ter uma prestação jurisdicional justa. Então, agradeço a atenção dos senhores, peço desculpas se eu me excedi, não é? E esperando realmente que seja provido o agravo, ainda que não seja em toda a extensão, mas que pelo menos atente a esses parâmetros. Agradeço mais uma vez e me despeço por aqui. Muito obrigado. Eu agradeço ao doutor Luciano e farei então a apresentação do voto. Senhores, eu conheço do agravo, né, e matéria controvertida é apurar o acerto ou desacerto da decisão recorrida de 1º grau e rejeitou a impugnação por cumprimento de sentença apresentada pela devedora. Fora agravante, homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Houveram o manejo de embargos, né, e a decisão estou mantida, decisão que rejeitou a impugnação. E assim, a agravante insurge contra a decisão acima colacionada, que concluiu que a contadoria utilizou adequadamente os critérios do título executado, conforme determinado no julgamento. Existe agravante no excesso de execução, uma vez que a parte impugnada requeriu o cumprimento de sentença no valor de R$ 220.557,10. E após os cálculos elaborados pela contadoria, chegou-se ao montante de R$ 314.454,94, majorados nesses cálculos o valor dos honorários advocatícios e multa pelo não cumprimento voluntário da obrigação. A agravante ela questiona os marcos iniciais e finais utilizados pela contadoria para a realização dos cálculos, eis que entende que, se tratando de obrigação solidária firmada na sentença entre a agravante e Escopel, SP35, Empreendimentos Imobiliários Limitados, e em cuja defesa de uma aproveita a outra, infere-se que a citação ocorreu conjuntada do AR em 4 de maio de 2018, ao invés de 2 de abril de 2018, como utilizado nos cálculos do contador judicial, de modo a repercutir para menor valor dos juros. Além disso, questiona
o marco final incluído pela contadoria para a elaboração dos cálculos, quando a parte credora indicou a data de maio de 2019 e a contadoria judicial utilizou a data de 31 de janeiro de 2020. Essa é a data em que o contador elaborou os cálculos. Além da inclusão dos honorários advocatícios e multa de 10%, que entende ser indevida, porque devem estes ser arbitrados pelo juiz, após a superação da fase de impugnação. Esse que se tente objetivo a mensurar apenas o excesso de execução. De pronto, importa consignar que este relator, nos demais casos de impugnação por de sentença, inclusive envolvendo a parte agravante, tem se manifestado no sentido da necessidade de envio dos autos à contadoria judicial para deliberação acerca das divergências levantadas pelas partes na fase de impugnação, entendendo ser imprescindível o parecer da contadoria para a aferição da existência ou não de excesso de execução, especialmente quando os cálculos apresentados pelas partes em muito se diferem. Aí eu trago aqui uma referência a um agravo de instrumento que eu decidi monocraticamente. E digo que tal medida encontra guarida no parágrafo 2º do artigo 524 do CPC, e diz que para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juiz, que terá o prazo máximo de 30 dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado. Eu cito jurisprudência do Tribunal de Justiça Federal e Minas Gerais, e prossigo dizendo que, no presente caso, o juiz de primeiro grau, ao verificar a discrepância entre os valores apresentados pelas partes, acertadamente determinou a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do valor da condenação. Esse despacho se encontra na página 993 dos autos originários. Outro aspecto, é necessário mencionar que os valores indicados pelas partes na fase de cumprimento de sentença não vinculam o magistrado, que, com base no livre convencimento motivado, poderá definir qual valor melhor reflete o título. Desse modo, o acolhimento de cálculos elaborados pela contadoria oficial, embora superiores àqueles apresentados pela parte sequente, não se configura hipótese de julgamento ultra petita a vista da necessidade de ajustar os cálculos aos parâmetros da sentença sequenda, garantindo a perfeita execução do julgado. Eu trago jurisprudência do STJ, prossigo dizendo que, sobre os cálculos apresentados pela contadoria judicial, o magistrado da COR consignou que foram respeitados os parâmetros fixados no julgado de páginas 777 a 780 e acordo de páginas 915 e 930, tanto quanto ao índice de correção de juros e mora, além da contagem do respectivo termo inicial e final do cálculo. Pois bem, acerca do termo inicial, utilizado pelo credor e pela contadoria judicial para a elaboração dos cálculos, o Ministério esclareceu o seguinte: nos termos do artigo 240 do CPC, a citação válida como regra geral constitui mora o devedor, ressalvadas as hipóteses previstas dos artigos 397 e 398 do Código Civil de 2002, respectivamente, obrigação que tem por objeto a prestação líquida, com prazo certo, ou obrigação decorrente do ato ilícito. A corroborar com o previsto na legislação processual, diz o artigo 405 do Código Civil que, quando são juros de mora, deixa a citação inicial. A regra geral, no entanto, pode gerar controvérsias quando os autos constavam pluralidade de réus, comumente citados em momentos diversos. A dúvida surge, pois se indaga o momento em que eles estarão constituídos em mora, se a data da primeira citação válida realizada nos autos, ou se a data da última citação realizada, ou se os juros de mora terão como termos iniciais diversos, a depender da data da citação de cada litisconsorte. Quando se trata de obrigação solidária, vislumbra-se com mais facilidade que os juros de mora correrão a partir da data da primeira citação válida realizada nos autos. Não é outro impedimento que se pode extrair do artigo 280 do Código Civil, que prevê que todos os devedores respondem pelos juros de mora, ainda que a ação tenha sido proposta somente contra um. Ora, sendo o texto legal depreende que os demais devedores solidários respondem pelos juros de mora, ainda que não sejam réus da ação, outra não pode ser a conclusão de que todos os devedores solidários são réus e devem responder pelos juros de mora desde a aceitação do primeiro texto. Nesse sentido, trago jurisprudência das terceira e quarta turmas do STJ. Nesse toar, ao se tratar de citação válida, é necessário se fazer uma distinção entre os efeitos do ato citatório no plano do direito material, para fins de caracterização da mora, e no plano do direito processual, que se refere ao início da contagem do prazo para a resposta do réu. Sede de direito material, e nesse sentido, para efeitos da caracterização da mora e início da fluência dos encargos dela decorrente, em especial dos juros previstos no artigo 405 do Código Civil,
a juros transcritos, os efeitos da citação serão produzidos imediatamente, isto é, no momento em que a parte requerida recebe e assina o mandado ou a carta de citação. Dessa forma, citado o réu, ainda que seu prazo para a resposta tenha início em data anterior, os efeitos da mora nascem com o próprio ato citatório, sendo essa a disposição clara do artigo 405 do Código Civil de 2002. Já no plano do direito processual, a questão relaciona-se ao direito de defesa do requerido, ou seja, a contestação apresentada do autor. Nesse caso, o prazo começa a fluir a partir da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido ou do aviso de recebimento da carta de citação, na forma dos artigos 231, inciso 1 e 2 do CPC. Mas essa hipótese não guarda liame com a incidência de juros moratórios. Assim, se a lei civil é clara no sentido de estabelecer que os juros moratórios se contam desde a citação inicial, não é lícito prorrogar esse prazo inicial para o momento em que fluir o prazo para a resposta do réu, como pretende o agravante. Desse modo, deve existir a data de 2 de abril de 2018 como marca inicial para a elaboração dos cálculos, posto que a data da primeira citação válida dos autos, página 760, conforme estabelece o artigo 248, parágrafo 2º do CPC. Eu cito precedentes jurisprudenciais, e já no que diz respeito ao marco final, utilizado para a atualização dos cálculos, o juiz de piso fez constar, na decisão recorrida, que o devedor precisa observar que o pagamento não foi efetuado. Portanto, os juros de atualização restam incidindo no período em que se encontram em mora. E, de fato, o termo inicial para fins de cálculo de atualização do débito é a data em que ocorreu o efetivo pagamento, o que não ocorreu no caso externo. No outro vértice, também não merece amparo a insurgência da recorrente no ponto em que questiona a inclusão dos honorários advocatícios e multas de 10% nos cálculos realizados pela Contadoria Judicial. Sem delongas, tem-se que os cálculos realizados pela Contadoria e, consequentemente, a decisão que os homologou atenderam ao disposto nos artigos 523, parágrafo 1º, e 525, ambos do Código de Processo Civil. Compulsão dos autos originários, páginas 964 e 967, a executada agravante foi estimada para efetuar o pagamento da condenação sob pena de multa de 10%, também no honorário de advogado de 10%, bem como advertidas de que o prazo de 15 dias para impugnação decorrerá do exaurimento do prazo para pagamento voluntário, independentemente de penhora, e especialmente de nova intimação nos termos do artigo 525 do CPC. Consignado ainda que, decorrido o prazo sem comprovação do pagamento voluntário, independentemente de nova intimação, a parte recebente apresentaria planilha de débito, incluindo a multa e os honorários assim arbitrados, com postulação acerca da expedição de mandado de penhora e avaliação indicando de plano bens passivos de penhora. As páginas 967, 968 e 970, as partes, ora gravadas, noticiaram não ter havido pagamento espontâneo, bem como requerer o bloqueio via basta injúria, apresentando os cálculos de páginas 968 e 972. As páginas 973 e 978, a hora gravante impugnou os cálculos com argumento de excesso de execução, apresentando a planilha de página 987, descurando-se em incluir a multa e os honorários pela ausência de pagamento espontâneo. Esse é o ponto nodal pelo qual a impugnação mereceu ser rejeitada. Com a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial, que estava em conformidade com o julgado e com as disposições legais sobremencionadas. Argumentando tanto, veja-se que é incumbência do devedor apresentar a planilha de cálculo do valor que entende correto, sob pena de rejeição liminar. Todavia, não se pode dizer, devido um valor, sem acrescer ao débito, a multa e os honorários advocatícios arbitrados por descumprimento de preceito legal ao seu encargo. Com as devidas interpretações, trago impedimento do STJ. Peço alguém para dispensar a leitura na constata do voto. Portanto, não há justificativa para a modificação de tal impedimento quando a própria redação do novo Código de Processo Civil preceitua em clara redação que não haverá acréscimo de multa e honorários quando não ocorrer o pagamento voluntário. Vou repetir. Não há justificativa para a modificação de tal impedimento quando a própria redação do novo CPC preceitua em clara redação que haverá o acréscimo de multa e honorários advocatícios quando não ocorrer o pagamento voluntário do débito. Assim, na hipótese, verifique seus cálculos realizados pelo SPET, das páginas 996 1004 dos autos municipais, encontram-se em total consonância com os limites estabelecidos pela coisa julgada, bem como pela legislação pertinente. A contadoria é órgão auxiliar do juízo, logo é equidistante de qualquer interesse privado e merecendo fé as suas percepções, sendo que o recorrente não trouxe à palha qualquer prova capaz de elidir
a presunção de veracidade que gosta dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, mas apenas se restringiu a alegar a modificação do termo inicial e do final de cómputo dos juros de mora e da correção monetária, além da inclusão dos honorários advocatícios e da multa a que se refere o artigo 523 do CPC. Desse modo, por qualquer ângulo que se analise a questão, não se vislumbra o alegado desacerto dos cálculos realizados pela Contadoria Judicial e da decisão ora recorrida, razão pela qual o desprovimento do recurso é a medida que se impõe. De outra banda, com relação ao requerimento da condenação da parte agravante política de má-fé nos moldes requeridos pelo agravado, faço as considerações de que não é o caso, pois as hipóteses de litigância de má-fé estão previstas no artigo 80 do CPC, sendo que o agravado destaca as hipóteses dos incisos 5 a 7, prescrevendo que incorre em má-fé quando a parte proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo, ou provocar incidente manifestamente infundado, ou ainda interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, eu trago aqui a lição de Nelson Neri e digo que a conduta não se enquadra em nenhuma das hipóteses, né? Ela não gerou qualquer dano processual, ela exerceu validamente o contraditório, a defesa, né? E é verdade que se vê que a parte agravante apenas se valeu do seu direito de manifestar o seu conformismo. Eu não vou pré-questionar do recurso e, já finalizando, lanço o voto pelo desprovimento do agravante, mantendo-se inalterada a decisão impugnada, custas pela agravante. Eu não sei qual é a ordem, mas eu acho que agora é o desembargador Samuel que vota. Eu ouço o desembargador Samuel Evangelista. Eu cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, cumprimento o desembargador Laudivon Nogueira, desembargador Roberto Barros, também se encontra na sala, o procurador Carlos Maia, parabenizo o advogado Luciano pela sustentação feita, também cumprimento a secretária, Caiane, demais presentes na sala. Eu examinei seu voto, senhor presidente, não tem nada a acrescentar, estou acorde com ele e o acompanho. Ouço o desembargador Laudivon Nogueira. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento o desembargador Samuel Evangelista, cumprimento o advogado Luciano, os advogados também aqui presentes, cumprimento o doutor Carlos Maia, procurador de Justiça, e a nossa secretária da sessão, a doutora Caiane. Sobre o tema, a despeito de ter se alegado que o juízo singular não teria especificado as razões, os limites para a feitura do cálculo, observo que o cálculo foi realizado adequadamente, observou corretamente os limites do julgado e não há prejuízo algum o fato de não ter sido especificado. Então, isso aí é uma questão que está superada. Não há também, corretamente, como bem destacou o eminente relator, uma distinção clara entre o prazo que de natureza processual, no caso aí, contando a partir da juntada do mandado de citação aos autos, do prazo de natureza substancial, civil, dos juros moratórios, que se dá a partir da citação válida. Então, não há nenhum reparo a fazer em relação à decisão de origem, pois o contador, a despeito de não ter recebido especificamente no despacho do juiz singular os limites para a feitura do cálculo, ele acertou. Então, não há que acrescentar aqui, eu acompanho o eminente relator integralmente. Eu proclamo o resultado do julgamento. Então, a Câmara, por unanimidade, negou o provimento ao agravo de instrumento nos termos do voto do relator. Eu cumprimento o desembargador Roberto Barros, que já se encontra presente, e esclareço, desembargador Roberto, que nós estamos e resolvemos adiantar, porque para liberar o desembargador Laudivon são só 2 processos que ele participa, né? E nos 2 tem sustentação oral. Então, para não haver delonga aí na adiantada da sessão, já iniciamos aí com o julgamento desse processo onde o desembargador Laudivon participa. Muito obrigado, doutor Luciano, e eu apregoo para julgamento o próximo, também com a composição aí do desembargador Laudivon Nogueira, que é o item 9, nesse tem participação do Ministério Público. Minha relatoria também.
não é segredo de justiça. Doutora Caiane, o advogado se encontra presente? Quem é que vai fazer a sustentação oral? Fechado, áudio. Doutora Cristina, está presente, desembargador. Ok. Então, apregou para julgamento o agravo de instrumento de número 1.149, final 43. Agravante é Bradesco Saúde, Companhia Seguradora Bradesco Seguro S.A. E a agravada é Juliane Souza de Freitas Constantino. Eu indago da doutora Juliane, porque o relatório já está... Esse agravo de instrumento também, né, versa aí sobre questão de tutela provisória. Eu indago a mesma se requer a leitura do relatório, uma vez que mesmo já está disponibilizado no processo. Dispensa, excelência. Ok. Então, dou a palavra à senhora por 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigada. Excelentíssimo senhor presidente Júnior Alberto, excelentíssimo senhor desembargador Samuel, excelentíssimo senhor desembargador Laudivon, excelentíssimo senhor desembargador Roberto Barros, excelentíssimo procurador de justiça, senhor Carlos Maia, e a senhora doutora diretora da seção, senhora Cauane. Esse processo trata-se de um agravo de instrumento interposto pela Bradesco Seguro contra uma liminar proferida no juízo de primeiro grau na vara de Cruzeiro do Sul contra a senhora Juliane de Souza Freitas Constantino. A senhora Juliane de Souza Freitas Constantino é autora da ação. Ela é uma jovem senhora portadora da doença de Lyme, uma doença rara que foi acometida pelo carrapato. A senhora Juliane, ela teve o seu diagnóstico de uma forma tardia e vem sendo acometida cada dia por sequelas graves da doença. Ela foi diagnosticada na cidade de São Paulo pelo único especialista da área, o senhor Carlo Levinsky. O senhor Carlo Levinsky, em decorrência da fase da doença de ser aguda, indicou urgentemente um tratamento terapêutico intravenoso de 8 semanas, na qual a senhora Juliane precisava se internar para poder realizar o referido tratamento. A senhora Juliane entrou em contato com a Bradesco Saúde, na qual não obteve sucesso em relação à indicação de um médico especialista credenciado para poder acompanhar o referido tratamento. Como era urgente, ela se internou no hospital credenciado do plano e o senhor Carlo Levinsky, o único especialista no Brasil, foi acompanhar o tratamento da senhora Juliane. Porque esse tratamento, excelências, era um tratamento que poderia ter uma complicação e que, no caso da senhora Juliane, teve. Ela teve o aparelho digestivo parado e teve que ser levada ao centro cirúrgico da mais rápida urgência. O que foi concedido no juiz de primeiro grau foi uma liminar referente a custear todas as despesas referentes ao tratamento terapêutico da doença. E é o que nós pedimos aqui para essa corte, a manutenção dessa liminar. A senhora Juliane é uma senhora jovem, de apenas 35 anos de idade, a qual, acometida por essa doença, infelizmente, ainda passou via placenta para o seu filho de apenas 5 anos, que agora também foi diagnosticado na cidade de São Paulo. O que pedimos aqui está pautado no nosso Supremo Tribunal de Justiça.
pedimos porque está inerente à dignidade da pessoa humana, à saúde da senhora Juliane, para que ela possa ter uma maior sobrevida e até mesmo uma qualidade de vida que ela possa vir elaborar as suas atividades diárias, o qual não está sendo possível no momento. A senhora Juliane terminou o tratamento com sucesso, graças a Deus, mas o tratamento dessa doença é um tratamento longo. O que eu quero pontuar aqui para os desembargadores, que o médico apontado no agravo de instrumento, o do doutor Eduardo Campos, não é médico especialista na doença. O único médico especialista na doença é o doutor Carlos Levinsky. É o único que tem a expertise para ter acompanhado o referido tratamento. A confusão se deu no momento que o doutor Eduardo possui uma das especialidades do doutor Carlos. Eu quero só pedir a manutenção dessa decisão de liminar dada no juízo de primeiro grau e agradeço aqui a vocês o tempo. Muito obrigada. Muito obrigado, então, doutora Crisna. Aí farei, então, a apresentação do meu voto. A controvérsia aqui, senhores, finge-se a verificar a forma como a parte recorrente deve custear as despesas médico-hospitalares da parte autora recorrida para o seu tratamento de saúde, por ser portadora da doença de Lyme, o médico especialista não credenciado junto à parte recorrente e fora dos limites do município de Cruzeiro do Sul e adjacências. Se é por pagamento direto, né, ou por reembolso posterior, de forma integral ou nos limites contratuais. De início, faz-se necessário ressaltar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em comento, conforme prevê a súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, no caso concreto, existe uma regulamentação bem propícia, né, pela Lei Federal 9656 de 98, que em seu artigo 1º apresenta a definição daquilo que se considera plano privado de assistência à saúde, negócio jurídico tabulado entre as partes litigantes. Diz a lei que o plano privado de assistência à saúde, é o artigo 1º, inciso 1, consiste em prestação continuada de serviço ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido por prazo indeterminado com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde pela faculdade de acesso a atendimento por profissionais ou serviços de saúde livremente escolhidos, integrantes ou não da rede credenciada, contratada ou referenciada, visando assistência médica, hospitalar e odontológica a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor. Em relação ao custeio de honorários de profissionais que integram ou não a rede credenciada das operadoras de planos de assistência à saúde, tal matéria é obrigatoriamente regulamentada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, conforme redação inequívoca da Lei Federal 9656, que diz que está subordinada às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar qualquer modalidade de produto, serviço e contrato que apresente, além da garantia de cobertura financeira de riscos de assistência médica, hospitalar e odontológica, outras características que o diferenciam de atividade exclusivamente financeira, tais como, primeiro, custeio de despesas, e letra C, reembolso de despesas. Pois bem, na espécie, a parte recorrente defende que não se negou a realização do tratamento indicado pelo profissional da área de saúde, que assiste à parte autora. Ao invés, autorizou o pagamento direto, custeio imediato da internação e de todos os materiais necessários à realização do procedimento, justamente por tratar de uma unidade hospitalar integrante da rede referenciada da parte recorrente. Entretanto,
o pagamento direto, custeio imediato dos honorários do profissional escolhido pela parte autora recorrida não foi contemplado pelo fato de que ele não integra a rede referenciada, com embasamento nos itens 1.1 e 1.1.1, objeto do seguro, do contrato de seguro de reembolso de despesas de assistência médica hospitalar Bradesco Saúde, que está à página 115. Nos termos da redação expressa no artigo 1º, inciso 1 da Lei Federal 9656, tem-se que, em regra, é válida a cláusula contratual que estabeleça o custeio integral com pagamento direto ao prestador do serviço, desde que ele integre a rede credenciada, condicionando o custeio de procedimento fora da rede e, em caso de urgência, ao pagamento em favor do beneficiário do plano por meio de reembolso posterior. Tal posicionamento está referenciado pelo artigo 12, inciso 6 da Lei Federal 9656, que diz assim: artigo 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam incisos 1º e o primeiro do artigo 1º desta lei, nas segmentações previstas nos incisos 1 a 4 deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano de referência, de que trata o artigo 10, segundo as seguintes exigências mínimas. Aí eu cito aqui o que interessa, que é o inciso 6º. Reembolso em todos os tipos de produtos de que tratam o inciso 1 e parágrafo 1º do artigo 1º desta lei, nos limites das obrigações e contratações, das despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em caso de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos serviços próprios contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo efetivo produto, pagáveis no máximo de 30 dias após a entrega da documentação adequada. Observe-se, portanto, que as premissas normativas apresentadas pela parte recorrente são verossímeis, já que, em regra, o custeio de procedimento de saúde realizado fora da rede credenciada ou referenciada do plano, mesmo em caso de urgência ou emergência, dá-se por meio de reembolso posterior. Por outro lado, no que tange ao reembolso posterior, sempre cumpre informar, por oportuno, que a própria ANS previu exceções à regra, esculpido no artigo 12, inciso 6, que é o reembolso posterior nos limites das obrigações contratuais, ou seja, dispôs sobre a hipótese em que o reembolso de despesa deve ocorrer de forma integral, conforme se infere da resolução normativa ANS 259, de 17 de junho de 2011, que diz o seguinte: da indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial no município. Na hipótese de, artigo 4, na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em 1. Prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município. 2. Prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a estes. E o artigo 5º trata da inexistência de prestador no município. Diz que, na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço ou procedimento demandado no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em 1. Prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a esses. 2. Prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde a qual faz parte do município. 6. Artigo 6º. Na hipótese de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado no mesmo município, nos municípios limítrofes e a este na região de saúde a qual faz parte do município, desde que pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como o seu retorno na localidade de origem, respeitado e disposto no inciso 19 do artigo 3º. E, finalmente, temos o artigo 9º, que diz que, na hipótese de descumprimento dos artigos 4º, 5º ou 6º, caso o beneficiário seja obrigado a pagar os custos do atendimento, a operadora deverá reembolsá-lo integralmente no prazo de até 30 dias contados da data da solicitação de reembolso, inclusive as despesas de transporte. Aí, no caso concreto, feita a leitura desses dispositivos, eu digo que, primeiro,
que a assistência realizada pelo médico não credenciado, escolhido pela parte autora recorrida, Dr. Carlos Levísky, de São Paulo, era extremamente necessária, eis que se tratava de reconhecido e renomado especialista em doença de Lyme, inclusive com vários artigos médicos publicados sobre a referida enfermidade. Segundo, que o Dr. Carlos Levísky não faz parte da rede credenciada, da parte recorrente. Terceiro, os locais de atendimento do Dr. Carlos Levísky estão estabelecidos no estado de São Paulo, ou seja, não há rede referenciada, credenciada em Cruzeiro do Sul, nem nos municípios limítrofes a este, e nem na região da saúde, a qual faz parte a referida municipalidade. Quarto, que não há qualquer evidência ou até mesmo provas de que o profissional médico oferecido pela parte recorrente, Dr. Eduardo Campos Varelli, eventualmente seria especialista em tratamento da doença de Lyme, mas tão somente foi possível obter informação de que sua especialidade é de cirurgia torácica. Assim, resta cristalino que o reembolso posterior a ser percebido pela parte autora recorrida deve ser integral, nos termos do artigo 9º da Resolução Normativa ANS 259. Eu trago aqui a jurisprudência. Então, partindo para finalmente, eu digo que eu dou acesso ao provimento ao recurso apenas para obstar que a parte recorrente seja compelida ao pagamento direto, imediato, dos honorários do profissional não credenciado, escolhido pela parte autora recorrida, com ressalva de que a parte recorrente permanecerá obrigada a, caso a parte autora recorrida continue necessitando que a assistência médica seja realizada pelo profissional não credenciado, escolhido por ela, hipótese em que esta deverá arcar com o pagamento direto, custo imediato daquele, a realizar o reembolso posterior integral em favor da parte autora recorrida no prazo máximo de 30 dias, contados da data da solicitação do reembolso pela parte autora recorrida, nos termos do artigo 9º da Resolução Normativa ANS 259. Segundo, a efetivar o pagamento direto, custeio imediato, integral por consultas, visitas para acompanhamento e prescrição, internação e todos os elementos e materiais necessários à realização de procedimento, desde que realizado por profissional, estabelecimento, instituição integrante da rede credenciada ou referenciada da parte recorrente, nos termos do artigo do item 1.1.1 do seguro de reembolso de despesas de assistência médica hospitalar. E terceiro, pagar multa global de R$ 2.000 por cada vez que não cumprir qualquer uma das obrigações acima ressalvadas. A questão é a seguinte, ela é portadora dessa doença de Lyme, né? E ela fez atendimento na rede credenciada, né? Esse pagamento é feito direto pela seguradora, né? Mas o profissional que ela escolheu, que é um especialista, né? Ele não é credenciado, né? A empresa, a seguradora, ela disse, olha, nós temos um profissional credenciado, tá, que pode fazer o tratamento, né? Só que em consulta, né, a especialidade dele, verificou-se que ele é especialista em cirurgia torácica, né? Então, aqui eu estou dando parcial provimento ao recurso, no sentido de que a seguradora ela vai ter que arcar com o pagamento direto na rede credenciada daquele tratamento que foi realizado. Agora, em relação ao profissional que não é credenciado, porque se fosse um profissional credenciado, todo o pagamento seria direto da seguradora para o profissional. Mas como o profissional escolhido não é integrante da rede direta, o pagamento se dará através de reembolso nos termos da previsão contratual. Então, esse é o meu voto. Eu ouço o desembargador Samuel Evangelista. Eu quero cumprimentar a advogada Crisna Silva pela sustentação feita e parabenizo Vossa Excelência pelo voto. Eu acompanho. O desembargador João Nogueira. Presidente, eu renovo os cumprimentos e aqui agora cumprimento o desembargador Roberto, que eu não tinha feito antes. Eu cumprimento a doutora advogada doutora Crisna. Com relação ao mérito, eu também sigo na sua mesma linha de voto, entendendo que deva ser feito apenas esse reparo com relação ao pagamento não direto, tendo em vista que não é da rede credenciada, e seguindo os demais fundamentos. Parabenizando também pelo seu voto como lançado. Ok, então eu proclamo o resultado. Recurso parcialmente provido nos termos do voto do relator. Doutora Cris, não agradeço então a sua fala, a sua exposição, desejamos para a senhora um bom dia.
Eu faculto a palavra ao desembargador Adivon, desde já agradecendo por estar contribuindo aqui com esse órgão, em razão aí das ausências aí dos colegas Regina e Djalma, exauriram-se, então, os processos com a composição necessária à presença do desembargador Adivon, e eu faculto a palavra, desembargador Adivon. Presidente, apenas para agradecer a oportunidade e desejar um excelente dia de trabalho a todos os membros dessa Câmara, aos outros advogados, os advogados presentes e a nossa secretária da sessão. Um grande abraço a todos. Obrigado, desembargador. Obrigada. Mais uma vez, renovando, então, os cumprimentos ao desembargador Roberto, já se encontra presente. Então, passamos aí o julgamento dos processos sob sua relatoria. Doutora Caiana, nós temos um advogado aí presente, né? Doutor Leandro Belmonte, né? Isso, é do item 3, desembargador. No caso, o outro advogado desse processo, do item 3, doutor João Arthur, ele comunicou a desistência da sustentação. Então, falará em nome da Energisa, né? Doutor João Arthur. Aliás, falará em nome da IF Ferreira, o doutor Leandro Belmonte, não é isso? Isso. Ok. Então, eu chamo para julgamento o item 3 da pauta, que é o apelo de número 0700-300-69-2018, relatoria do eminente desembargador Roberto Barros, né? E eu passo a palavra ao eminente relator para o seu voto. Só indagando ao doutor Leandro, né, se dispensa, faz questão de que seja feita a leitura do relatório, uma vez que o já está disponibilizado nos autos? Não, excelência, dispensa. Ok. Então, com a palavra, o desembargador Roberto, para o seu voto. É o item 3. Item 3. Bem, inicialmente, eu cumprimento o eminente desembargador Júnior Alberto, membro nato dessa Câmara, e que preside a sessão no dia de hoje. Cumprimento também o eminente desembargador Samuel Evangelista, cumprimento o ilustre advogado, os servidores na pessoa da doutora Caiana. Presidente, isso aqui é apenas preferência, é isso, ou o ilustre advogado vai fazer sustentação, doutora Caiana? Ele se inscreveu para sustentação. Então, presidente, eu acho que nós poderemos passar a sustentação, né? E sim, é a sustentação. Então... ele dispensou o relatório, então, doutor Belmont, Leandro, lhe dou o prazo de 15 minutos para você fazer a sustentação oral, tá? Excelentíssimo senhor desembargador Júnior Alberto, presidente, excelentíssimo senhor desembargador relator Roberto Barros, excelentíssimo senhor desembargador Samuel Evangelista, excelentíssimo senhor desembargador Laudivon, trata-se de ação de obrigação de não fazer, combinado com danos morais. Veja, excelência, de antemão, que nas folhas 291 e 294 foi publicado, no dia 10/3/2020, o prazo para a ré interpor recurso de apelação. O recurso teria como prazo final dia 1º de abril de 2020, conforme folhas 291 e 294 do processo. E veja que a ré interpôs o recurso de apelação em 5 de maio de 2020, conforme se depreende das folhas 302 a 321, conquanto preliminarmente requer o reconhecimento da prescrição, tendo em vista que foi interposto o recurso intempestivamente. No mais, excelência, veja-se que foi uma vistoria unilateral da ré. Em nenhum momento a parte autora participou da vistoria. O máximo que aconteceu foi quando já estava havendo a vistoria, chamaram um funcionário para verificar só que havia um fio desconectado. Nas folhas, em seu depoimento, o funcionário disse que antes
eles mexeram sem a presença dele, e quando ele chegou, ele só viu um fio caído, que era só um plug caído do parafuso. Não havia nenhuma ruptura. E todos nós sabemos que os postes, na maioria das vezes, ficam pelo lado de fora das residências e dos ambientes comerciais. Portanto, a autora não deu causa a essa situação. No mais, Excelência, na própria sentença do juiz Aquó, foi relatado que não havia um disparate de diferença entre o valor das faturas dos meses anteriores e dos meses que a requerida alegou, a apelante alegou que havia ali um desvio de energia. Portanto, requer a procedência da ação em toto, né, bem como o reconhecimento da prescrição. Pede deferimento. Ok, eu agradeço ao doutor Leandro Belmont pela sua sustentação oral e devolvo a fala ao relator para seu voto. Eu também agradeço a concisão, né, sintética, a sustentação do ilustre advogado. Eminentes desembargadores e ilustre advogado, no ponto da intempestividade, eu digo o seguinte: a sentença foi disponibilizada no portal eletrônico no dia 9 de março de 2020. Em 12 de 3 de 2020, certificou-se a intimação. Contudo, em razão das sucessivas portarias relativas ao plantão extraordinário decorrente das medidas preventivas de transmissão da Covid-19, esse prazo ficou suspenso de 2 de março a 30 de abril. O recurso foi interposto em 5 de maio de 2020. Daí porque o recurso é tempestivo. E, no mais, ele preenche os demais pressupostos, meus colegas, eu encaminho o voto aqui para se conhecer o recurso. E posso adentrar o mérito, desembargador presidente? Vamos voltar para preliminar. Okay. Eu também conheço do recurso e desembargador Samuel. Cumprimentar o desembargador Roberto, também o advogado Leandro, pela sustentação. Eu estou de acordo com o voto do relator para rejeitar a preliminar. Então, rejeitada a preliminar de intempestividade, não é isso, desembargador? Não, é de intempestividade. Intempestividade. Ok, pode prosseguir no voto. Ok. No voto, eu digo o seguinte: que o cerne da questão relaciona-se ao processo de fiscalização 7.610 de 2016, instalado a partir da emissão em 29 de abril de 2016, do termo de ocorrência e inspeção 22.393, que reportou que o medidor de energia estava apresentando potência de uma fase. Foi verificado que a mesma havia sido cortada entre o medidor e a chave de aferição. No outro lado, a análise rigorosa da petição indica que a pretensão da autora relaciona-se à suspensão da ordem, interrupção do fornecimento de energia e a obtenção de condenação por danos morais, e a do réu, a cobrança de R$ 24.136. A sentença resolveu a lide, amparada nas seguintes ordens de fundamentos: abusividade do procedimento de vistoria unilateral, inversão do ônus da prova em desfavor da concessionária, inexistência de variação do consumo de energia e apuração da teoria do desvio produtivo. Pois bem, a recuperação do consumo de energia está regulado, como todos sabem, pela resolução ANEEL 414, nos artigos 129 e 133. A recuperação de receita não significa aplicação de sanções pecuniárias, antes decorre do restabelecimento da relação de equilíbrio do contrato, que caracteriza a relação contratual existente entre a concessionária e o usuário de energia. Embora o procedimento de recuperação de receita seja deflagrado pela concessionária, não se pode, prima facie, imputar suas conclusões sobre argumentos que foram unilaterais. Exigir um terceiro imparcial, o Poder Judiciário, árbitro, órgãos de defesa do consumidor, atuasse em todo e qualquer procedimento de fiscalização, figura-se evidentemente impraticável. Assim, porque, teoricamente, detém expertise, porque devem evitar esforços de excluir ou reduzir as perdas. Tem que reconhecer que a concessionária de energia pode e deve inspecionar as unidades de consumo, quando for o caso, na irregularidade de recuperar receitas. Ademais do contrato que sustentar apelado, ainda existe incompatibilidade entre a resolução ANEEL 414 e a Lei de Concessões e a Constituição Federal. Trago a matéria, o tema foi julgado do STJ, tema de número 699. Feitas essas considerações, passa-se a analisar se os procedimentos seguidos, né, pela concessionária foram adequados. Na espécie, tem-se que, apesar do TOI
ter reportado o rompimento de fio no interior do aparelho de medição não indicou a adulteração dos lácteos e a utilização de outros expedientes do padrão de energia. Ademais, a testemunha Emílio Sampaio dos Santos, que assina o termo de ocorrência de inspeção, afirmou o juiz não ter acompanhado a inspeção desde o início, quando convocada já se deparara com o fio rompido. Eis o depoimento. Eu estou transcrevendo o depoimento da testemunha na íntegra. Extrai desse relato que os transportes da concessionária não observaram a ratio essência do artigo 129, parágrafo 2º e 5º da Resolução ANEEL 414, já que não exigiram a presença de um consumidor ou testemunha desde o início da inspeção. A necessidade do consumidor, se o representante acompanha a inspeção, é reafirmada no artigo 137, parágrafo 6º. A exigência do artigo 129, parágrafo 2º e 5º da Resolução não deve ser encarada como mera formalidade, mas se decorre da necessidade de transparência e está intimamente relacionado ao contraditório. É dizer, a regularidade da inspeção não se satisfaz com meras testemunhas instrumentais. Bom, ainda que invoque a presunção de legitimidade dos atos praticados pela concessionária, uma vez investido o âmbito probatório, compete-lhe demonstrar a regularidade da inspeção. Outro ponto relevante é que não foi demonstrada a elevação de consumo no mês subsequente à inspeção. É perceptível que a fatura de maio de 2016, no valor de R$ 24.163, relaciona-se à diferença apurada no processo de fiscalização, que compreendeu a recuperação de consumo dos meses de janeiro a abril daquele ano. Ademais, não é possível que ache exclusivamente, pelo menos com a certeza exigida neste juízo decisório, nos valores faturados nos meses de janeiro a abril de 2016, para se concluir pela existência da fraude e irregularidade na medição. Destaque, quanto adote premissas iniciais levemente distintas da sentença COR, este voto caminha no sentido de manter a inexigibilidade do título apurado e a recuperação da receita, o que, consequentemente, acarreta a improcedência do pedido reconvencional. Por outro lado, no que diz respeito à indenização do dano moral, em uma análise sistemática da pretensão inicial, traz que a apelada elegera como causa de pedir a cobrança indevida e o risco de suspensão do fornecimento. Sua sorte, a apelante reconheceu em defesa ter realizado o corte em 14 de março de 2017, em decorrência do inadimplemento da fatura do mês de maio de 2016, objeto de figura a respeito do registro produtivo, é indenizável, conforme já reconhecido pela STJ, sem que as circunstâncias dos autos não justificam o desbordo da causa de pedido. Desse modo, uma vez configurado que a suspensão do fornecimento ocorreu por débito pretérito, impede reconhecer que a pessoa jurídica sofreu danos morais. Acrescenta-se que, apesar da ação anterior movida pela apelada ter sido extinta por desídia, já não podia a apelante valer a suspensão do fornecimento como meio indireto para obter o inadimplemento dos valores recuperados. Por outro lado, a despeito da interrupção do fornecimento de energia, ocorrido também por débito pretérito, constata desproporcional o valor de 50 mil fixado a título de dano moral, momento porque não restou evidenciada a existência de dolos malos por parte da concessionária. De exemplo, cita-se aqui uma apelação 704-644, de relatoria da desembargadora Denise Bonfim, julgado pela primeira Câmara Civil, que considerou proporcional o arbitramento em R$ 5.000. Assim, uma vez que os autos não reportam circunstâncias que tenham tornado mais gravosa a interrupção do fornecimento, a figura-se razoável reduzir a indenização para R$ 5.000. Resumindo, eu estou voltando para dar provimento parcial ao recurso, não somente para reduzir o valor do dano moral de 50 mil para R$ 5.000, quais deverão ser acrescidos de juros morais a partir da citação. Por conseguinte, redistribui o ônus da sucumbência e condena as partes das custas ao pagamento das custas processuais rateadas igualmente os honorários advocatícios arbitrados em 10%. É como o voto, eminentes desembargadores. Está desligado, senhor. Essa tecnologia, às vezes, não estou muito dominando. Eu peço minhas escusas. Senhores, eu também li o voto, estou de acordo com o entendimento do eminente relator e ouço o desembargador Samuel Evangelista. De igual forma, excelência, eu acompanho o eminente relator. Então, preliminar de intempestividade rejeitada e, no mérito, a Câmara resolve dar parcial provimento ao recurso, não é isso, desembargador Roberto? Perfeito, desembargador. Recurso parcialmente provido, no mérito, tudo por unanimidade nos termos do voto do relator. Eu agradeço, então, ao doutor Leandro Belmont. E agora passaremos, então, acho que não tem mais nenhum pedido de preferência ou sustentação, não, é, doutora Caiane? Não, desembargador, os advogados desistiram. Ok. Então, passamos aí pela ordem normal, né? Eu chamo para julgamento o item 1. Que é uma apelação civil de número 700
1871/94, em que é apelante Maria das Graças Alves da Silva e apelado do Banco do Brasil. A autoria do ministro desembargador Roberto Barros, e já houve votação antecipada, e eu vou proclamar o resultado do julgamento. A turma, por unanimidade, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva ad causa e extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do voto do relator. Votação unânime. O item 2 é o apelo cível, também de senador Guiomar, de número 0700, 713, final 39. Apelante ao município de Senador Guiomar, e apelado Bruno Henrique Moreira Lima. Eu vejo aqui também que já houve votação finalizada, em votação antecipada, e a decisão da Câmara é no sentido de desprover o recurso e julgar improcedente a remessa necessária nos termos do voto do relator, decisão unânime. O item 3 já foi, agora o item 4. O item 4 é a apelação civil de número... Desembargador, deixa eu só pedir uma interrupção aqui a Vossa Excelência. Eu vou adiar esse julgamento, desembargador, vou retirar o 4. É um tema novo, e talvez Vossa Excelência até me acompanhe, mas eu vou fazer uma melhor reflexão, tá? Eu vou pedir a Vossa Excelência para que eu possa retirar, tá? A pedido do relator, por favor. O item 4, retirado de pauta, tá, doutora Caiana? Certo. O item 5, uma apelação civil de número 0704, 124, final 80. Apelante Maria das Dores Messias e apelada Sociedade Educacional e Cultural Meta. Também aqui já houve votação antecipada. Tanto eu quanto o desembargador Samuel estamos seguindo o relator e vou proclamar o resultado. Preliminares, não tem. Recurso parcialmente provido nos termos do voto do relator em votação unânime. O item 6 é um agravo interno de número 1.105, final 49. Agravante Auto Acre Veículos Limitada e agravado Francisco Matias de Paula. O relator encaminhou o voto no sentido de desprover o agravo interno e foi seguido à unanimidade por mim e pelo desembargador Samuel. Então, agravo interno desprovido em votação unânime. E, finalmente, o item 7, que é um agravo de instrumento de número 1.241, final 28. Figura como agravante Cleonice dos Santos Lima e agravado o Instituto de Previdência do Acre. Já houve também votação antecipada e o voto do relator está sendo seguido à unanimidade pelos demais, e o resultado é de recurso desprovido, unanimidade. Não há matéria de preliminar, então o recurso, a decisão unânime é no sentido de negar provimento ao agravo de instrumento. Bem, senhores, então com isso finalizamos os processos do dia de hoje. Eu faculto a palavra aos eminentes pares e ao Procurador de Justiça. Para dizer da satisfação, senhor presidente, que está novamente integrando este órgão, juntamente com Vossa Excelência, o desembargador Roberto Barros, o procurador Carlos Maia, a secretária Caiane, desejar a todos um bom dia, um bom trabalho. Eu também, desembargador, só satisfação de sempre retornar a essa Câmara, em especial contando com a presença do ilustre desembargador Samuel e queridíssimo desembargador Júnior. Um abraço também fraternal ao Dr. Carlos Maia, digno procurador de Justiça, e também à doutora Caiana e aos demais servidores pelo trabalho de sempre. Desejar uma boa semana, né? E de trabalho, nos vemos amanhã. Um grande abraço. O Carlos Maia, você gostaria de fazer a palavra? Claro. Apenas apresentar aqui minha
meus cumprimentos e dizer que é uma satisfação enorme estar mais uma vez com todos vocês. Um abraço fraternal, uma excelente e abençoada semana a todos. Ok. Eu também gostaria de desejar... Pela condição aí da secretariado. Eu também gostaria de desejar uma ótima semana, agradecer ao desembargador Samuel, que é sempre incansável, ali sempre está atendendo as convocações, né? E o magistrado aí aguerrido, aí não larga a pedra, não descarrega o fardo, sempre está ali, puxa o bico, está ali pegado ali, e sempre socorrendo aí, dando conta lá da sua Câmara, que sabe que não está fácil aí a questão da parte criminal, né? Muitos recursos, muitos problemas, muitas questões complexas, né? Eu agradeço, então, Samuel, a sua disponibilidade, agradeço ao desembargador Roberto, a vice-presidência, acabando aí com o seu livro, né? Acervo, né? E também o desembargador, o doutor Carlos Maia, né? Visual novo, né? A barba ficou muito bem de barba, mais novo. E doutora Gaiana, também, mais uma vez, agradecido aí pela maestria com que tem, tranquilidade, viu, tê-la aí na condução. Principalmente quando manda esses resumos, que facilita muito aí a gente conduzir os trabalhos. Obrigada. Uma boa semana e muita saúde para todos. É uma satisfação revê-los novamente. Um grande abraço, fiquem com Deus. Abraço, tudo de bom. Fique com Deus. Até amanhã. Um abraço, com licença. Até amanhã.